Você é estoico a ponto de achar que uma vida boa é uma vida completamente sem desejos? Muito cuidado, essa renúncia pode ir contra a potência de vida. Perigo na renúncia. Devemos nos guardar de alicerçar a vida numa base muito estreita de desejos, pois se renunciamos às alegrias que posições, honras, associações, confortos, volúpias e artes proporcionam, pode haver um dia em que notamos ter alcançado com esta renúncia, em vez de sabedoria, o desgosto da vida. Corrente filosófica do estoicismo, que tem seus três principais nomes, Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, defende uma vida sem muitos desejos. Uma vida que ensina a gente não desejar o que está fora do nosso controle. De certa forma, isso é muito importante para nós. Afinal, o que não está no nosso controle não cabe a nós. Mas será mesmo, se a gente analisar a fundo, uma vida sem desejos seria uma vida melhor? Antes de falar desse ponto estoico, falaremos do desejo na perspectiva do filósofo pessimista alemão bem conhecido, Schopenhauer. Schopenhauer dizia que a nossa vida basicamente varia em duas forças: no desejo que não passa e incomoda e no tédio de possuir. Afinal, o desejo é bem consagrado como uma vontade de se ter o que não tem. Quando temos, já não temos o desejo de ter mais. Podemos ver isso em muitos aspectos. Nos aspectos do relacionamento, nos aspectos de amizades, nos aspectos sociais, nos aspectos capitalistas do consumo. Desejamos tanto aquela coisa, mas quando a temos, já desejamos outra. O desejo sempre vai caminhar junto com o homem. Enquanto o homem existir, existirá o desejo. Os estoicos acreditavam na razão e na luta contra os desejos. De certa forma isso é importante, mas como eu li aqui no aforismo de Nietzsche, é perigoso em um certo ponto. Se você renunciar a tudo na sua vida e não desejar mais nada, pode ser muito perigoso. Porque olha só, se renunciamos às alegrias que posições, honras, associações, confortos, volúpias e artes proporcionam, pode ter um dia que a gente note que a gente não alcançou a sabedoria, mas o desgosto da vida. Então o que seria a alegria que a posição nos traz? O que seria posições, que ele disse aqui? Posições seria todo o título que temos, como pai, como filho, como marido, posições no ramo profissional, todas as posições, tudo que intitulamos que somos, as alegrias que essas posições nos traz. Eu sou um bom marido, eu sou um bom filho. E o que seria as alegrias que as honras nos traz? As honras seria você ser uma boa pessoa no que você faz. Você é uma pessoa honrosa, uma pessoa que tem honra, uma pessoa de caráter, seria nesse sentido. Associações, confortos e volúpias. O que seria isso? Seria a parte do prazer, a parte da volúpia, do conforto, a parte do prazer que o desejo nos leva. Então assim, a gente ter prazer na vida com várias coisas, prazer sexual, prazer na alimentação, prazer nos confortos que a gente tem no dia a dia, de ter uma casa arrumada, ter coisas que nos satisfaz mesmo o corpo, que eu digo, nosso corpo, que nos deixa bem, confortável. O que seria essas alegrias das artes? Seria toda essa parte dionisíaca, essa parte que foge do padrão, essa parte individual, essa parte que nos faz se soltar, ser um pouco mais leve. O artístico aqui seria sair dos padrões, seria ter a parte individual sua no mundo, essa questão artística. Se a gente renunciar a tudo isso, fica perigoso, fica uma vida sem graça, uma vida sem sal. Então a gente tem que tomar cuidado com essa parte da renúncia que o estoicismo pega. Essa parte de não desejar, que os desejos, eles são importantes para nós. Devemos sim lutar contra desejos viciosos, claro, devemos ter virtudes. Mas um pouco de desejo sempre ajuda a gente na nossa vida. Essas coisas que as honras, as posições, os confortos, os prazeres nos traz, acaba acalmando o nosso coração, acalmando o nosso corpo. É que de certa forma, tudo isso nos causa prazer. Se a gente renunciar a tudo isso, a gente pode ter uma vida meio sem sal. Parece que é necessário a gente ter o prazer dessas ilusões para viver bem. Isso faz parte do ser humano. Porque se a gente for ser totalmente realista e desapegado a todas as ilusões que nos causam prazer, a gente pode viver uma vida muito ruim, muito negativa. Porque pensa, vamos analisar aqui, posições que eu falei antes. Pensa, se a gente analisar a fundo mesmo, nunca somos bons filhos.
Somos o melhor que poderíamos ser, com certeza. Mas bons mesmo, talvez não. Honras. Talvez a gente tenha certa honra em uma parte da vida, em alguma coisa que a gente fez, quando a gente ajudou alguém. Mas poderíamos ter sido melhores, já não teríamos mais honras. Associações. Quando a gente está vivendo, tem pessoas que nos associam a certa coisa, e geralmente ela é positiva, né? Ah, fulano eu conheço, fulano é bom nisso, é bom naquilo, fulano é gente boa. São associações. Se formos elevar a fundo, talvez a pessoa, se ela for ser honesta mesmo, ela não mais associaria você a uma pessoa tão boa assim. Conforto. Se a gente for analisar mesmo e deixar ele de lado, e as volúpias, que são os prazeres e as artes, deixar tudo isso de lado, o que sobraria? Conforto nos deixa feliz. A gente quer ter uma casa melhor, um conforto de uma vida estável financeiramente. Se a gente se desapegar a isso, o que restaria? Os prazeres, as volúpias, os prazeres do que a gente come, coisa diferente, nossas viagens que nos causam prazeres mais banais também, como se sentir bem por estar em um ambiente organizado, prazer que tem de sentir que você está no caminho certo na vida, levando uma vida correta. Tudo isso nos deixa mais orgulhosos da gente mesmo. Isso faz parte de uma vida bem vivida. Agora, se a gente pegar tudo isso e renunciar de vez, totalmente, é muito perigoso não sobrar nada. E não vai sobrar sabedoria, segundo Nietzsche, né, nesse aforismo. É perigoso a gente não alcançar a sabedoria, mas sim o desgosto da vida. Para finalizar, vamos analisar o que de fato isso quis dizer pra gente. É tremendamente necessário a ilusão na vida do homem. Se a gente for ser realista e não nos apegarmos às ilusões que nos causam prazer, provavelmente vamos ficar deprimidos e totalmente desprendidos com a vida. A gente não vai mais ver sentido em viver. A vida nos cobra, de certa forma, nos acharmos foda em algumas questões. E essa autoafirmação, essa ilusão da gente de estar no caminho certo, nos faz sentir confortável e ter uma vida feliz que a gente passa junto com as outras pessoas de uma maneira segura, e o conforto nos causa muito prazer. Então, tome cuidado, controle sim seu desejo, não deseje demais. Claro que o desejo é uma coisa que ele não acaba, como eu falei, Schopenhauer disse, e ou você está desejando muito porque não tem, ou tem o tédio de possuir. Mas saiba que esses desejos, de certa forma, são saudáveis para nós, pois uma vida totalmente sem desejos e totalmente ligada à renúncia, ela pode ser uma vida deprimente e não uma vida sábia. Galera, se inscrevam no canal, mantenham seus desejos aflorados com cuidado. E saiba, você ser feliz por se achar foda, achar que tá no caminho do bem, ter pessoas ao seu lado que te apoiam, ter as honras, as posições que tanto defende, não é uma coisa errada. Talvez elas sejam necessárias para o ser humano, para ter uma vida boa. Tamo junto!